Olá Marcel, aqui é o Gabriel. Eu estou aqui no sistema Moodle para corrigir o seu exercício E3. Eu esperava corrigir o seu E3 junto do E4, mas o E4 não chegou. Bom, eu estou aqui com o seu E3, vou abrir. Ele pediu para salvar. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu salvo e abro o seu arquivo. Bom, nesse arquivo nós pretendíamos encontrar a lista de atividades, né, uma estrutura organizacional separada por outline code e a parte de diagrama de rede, além do sequenciamento das atividades e uma série de coisas. Bom, nós começamos vendo o modo 35, esse aqui, Estrutura Analítica Org, onde nós devíamos ver essa informação. No caso, está trocado aqui, né? Deixa eu dar uma olhada na sua tabela. Vou jogar isso aqui para cima. View, Table, More Tables. 35 eu edito. Primeiro a gente vai colocar ID. Deixa eu inserir ID e travar a primeira, e agora posso deletar essa. Nesse modo, nessa tabela 35, nós temos ID, Indicators e Name. Então não tem estrutura org. Então fica ID, Indicators e Name, e você sempre trava essa primeira para facilitar o manuseio aqui do software. Está aparecendo no menu, muito bem, e Apply. Pronto, fica dessa forma. Bom, essa é a sua tabela. No modo 35 nós temos o grupo 35. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se você fez. Então nós temos Project, Grupo, não temos o 35. Deixa eu dar uma olhada aqui no modo 15, que é onde você deveria ter feito a classificação de outline, que é essa estrutura org aqui. Se eu abrir todo mundo, você fez para a maioria. Você deve lembrar que os produtos também recebem classificação de outline code, ok? No caso do outline code para nível org. O que eu quis dizer é que os produtos também, né, tanto o pacote de trabalho como outros produtos e subprodutos também recebem classificação org. Então, essa aqui, essa e essa, todas essas você deveria ter feito também, inclusive para o projeto como um todo. Bom, vamos fazer aqui, voltar para o 35, vamos fazer esse modo 35 então, para ver como ele ficaria. Então, a gente vem aqui em Project, Grupo, mais Grupo, eu vou pedir para fazer um grupo novo, cujo nome vai ser 035, e pedir para fazer um grupo que usa que campo para classificar os dados, que usa justamente o Outline Code. Outline Code 10, que é justamente a estrutura org. Vou mudar aqui a cor para uma que eu gosto, aperto OK e Apply, e fica dessa forma aqui. Existe uma série de atividades que você não classificou, atividades ou pacotes que você não classificou, eles ficam aqui, e os outros que você classificou ficam separados aqui. Repare que esse modo é similar e deveria ser idêntico ao 25, que você fez uma confusão aqui. Deixa eu ver qual modo aqui. Você está usando a tabela errada, a tabela 25. Então, ele é um modo similar a esse, só que o 25 usa o texto 28, 29 e 30. Já o 35 usa o Outline Code 10. Ambos para nível org, só que de duas formas diferentes. Ok? Bom, vamos agora para o 45, que é o primeiro modo composto do nosso curso. Isso significa que na parte de cima nós escolhemos um modo para aparecer, no caso aqui o 45 asterisco, e embaixo outro modo que ficará subordinado ao modo de cima para as coisas que serão apresentadas nele. Nesse caso nós escolhemos o teste claimiform, onde você selecionou aqui o campo Notes. Isso quer dizer que o que quer que eu selecione em cima, embaixo aparecerão as anotações desse campo. Certo? Anote aí o primeiro número, por favor. Vou pedir para você anotar o número 14. Esse número aqui. Bom, vamos dar uma olhada na tabela 45 que você fez. Então eu venho aqui em View novamente, Table, More Tables, 45, vou editar. Nessa tabela eu pretendo encontrar ID,
ou ID, Unique ID, código da atividade, que é o campo texto 23, WBS, predecessores, name, pacote de trabalho, que é o flag 16, sucessor, tipo e for driving, dias do esforço, responsável, milestone e summary. Muito bem. Ok? E posso fechar. Bom, essa parte de baixo aqui nós trabalhamos mais durante a aula e já deve estar completamente entendido, né? Então eu vou tirar e ver os elementos dessa tabela aqui, vamos repassá-los. Os 3 primeiros, ou os 4 primeiros aqui, ID, Unique ID, código de atividade e o WBS, né? Eles servem justamente para nós identificarmos as linhas do seu projeto, cada uma dessas atividades ou marcos ou produtos do seu projeto, sendo o ID o número da linha aqui do project e o Unique ID, o número de criação, né, a ordem de criação é um número único e que nunca se repete, daí o seu nome. Então, se eu criar aqui embaixo uma linha nova, essa aqui foi a do 109ª. Se eu deletar essa linha e criar outra linha nova igualzinha, essa já é a de número 210, porque aquelas linhas nunca se repetem. Se eu pegar daqui e trazer para cá, repare que eu mudei o ID, porque eu mudei a ordem dela aqui, mas eu não mudo o Unique ID porque esse número é único. Se eu desfizer, ela volta a ser o que era antes, certo? Bom, o código da atividade você também já está familiarizado. É aquele código que nós configuramos aqui em Project WBS, onde nós podemos definir um código. Se eu botar, por exemplo, números e colocar um prefixo x traço, vai aparecer x traços e aqueles números todos, certo? Se eu vier aqui e tirar, aqui não, Project WBS, definir. Se eu tirar o prefixo, nós ficamos só com os números esses que eu posso, inclusive, pedir para renumerar, para ver se não há nenhum erro. Ok? O que é muito comum. Ao passar de uma linha, arrastar para um lado, arrastar para o outro, é comum esses números aqui ficarem errados. Então, dá uma olhada depois, sempre confira para ver se está certo. Anote aí o número 20, esse número aqui como o próximo. Bom, e o texto 23, como nós comentamos também anteriormente, ele é um texto livre, como todos os outros, e que vai servir aqui para você escrever qualquer coisa que sirva para identificar essa atividade. Por exemplo, você tinha comentado, né, alguns tipos de custeio ficaria com o prefixo certo, algumas atividades que seriam de uma série específica de trabalho com outro prefixo, e assim sucessivamente. De predecessores e sucessores, que estão aqui, eu falo daqui a pouco. Bom, nós temos pacote de trabalho, que é um campo do tipo flag, onde você diz sim ou não para o que é ou não pacote de trabalho. Então nós temos aqui, lembrando que o pacote de trabalho é a última subdivisão antes das atividades. Então nós temos aqui, por exemplo, esses blocos é pacote de trabalho, porque dentro dele nós temos somente atividades. Isso aqui é pacote de trabalho. Isso aqui sim é pacote de trabalho. E o resto está não. Então você teve que manualmente aqui dizer sim ou não para o que é ou não pacote de trabalho. Muito bem. Bom, tipo da tarefa nós também já explicamos. Responsável. Você escreve aqui o nome da pessoa. Os produtos também têm responsável, cuidado com isso, ok? Insere aqui isso todo mundo. Só o que for marco que não tem responsável. Só o que for marco que não tem. O resto todo, atividade, produto, subproduto, pacote de trabalho, o que quer que seja, vai ter responsável, vai ter nível org, que nós comentamos antes também. No caso aqui da coluna marcos, além de você poder ver sim ou não aqui o que é ou não é marco, você pode transformar uma atividade dessa no marco simplesmente escolhendo aqui sim, certo? Repare que no project, dei um duplo clique, é a mesma coisa de vir aqui em Task Information. Repare que o project aceita que você tenha um marco, aqui ó, Advanced, Mark as a Milestone. Então o project reconhece isso como marco.
ele deixa que você tenha um marco de duração diferente de 0, o que é estranho. Então eu vou tirar aqui e dizer que não é um marco. Duplo clique, você não inseriu ainda a duração das atividades, isso é no exercício 4. Okay? Então você poderia dizer sim ou não o que é ou não é marco. A maneira mais fácil de fazer isso é colocando duração 0, que aí o project já, pelo menos isso, compreende como marco. No caso dos produtos, você não vai poder mudar, obviamente, aqui como se fosse um flag. A coisa é ou não um produto, dependendo da itemização que você faça no seu projeto. Então você pode ver aqui, sim ou não, o que é ou não é produto. Basicamente, isso aqui, essa coluna serviria para você usar um autofiltro. Se eu fizesse isso, por exemplo, e pedisse para ver somente o que é produto, nós teríamos essa visão aqui, ok? Eu poderia fazer umas verificações, como eu vou fazer daqui a pouco. Eu posso aproveitar e adiantar e ver aqui, ó. Os produtos não devem ter predecessores ou sucessores, não devem ser sequenciados. Então vejo que isso você acertou, ok? A mesma coisa os marcos, eles não devem ter, perdão, eles devem ser sequenciados. Então está faltando coisa aqui. No caso, o término do projeto não tem sucessor, né? Mas está faltando coisa aqui. Vamos dar uma olhada então no sequenciamento do seu projeto. Eu vou tirar isso e colocar aqui 0. Eu posso ver que planejamento, executar ensaio, providenciar, solicitar essa liberação, tudo isso aqui, ó, está sem predecessor. O término do projeto, então, quer dizer que o projeto não termina nunca, né? Então, todos esses elementos que eu mostrei devem ter predecessores para aquilo que nós falamos, né? Manter a rede fechada, ok? Então, eu vou tirar isso aqui, o início do projeto. O início do projeto aqui, que deveria ser um marco, na verdade está como um produto estranho. Então, ó, desfiz, joguei para o lado, deixei ele como marco. Deixa eu ver aqui, duplo clique, colocar a duração 0 e mark as a milestone. Bom, então ele é um marco, muito bem. Então, ele tem ID 2. Então, eu venho aqui, ó, 0. Todos esses que você não encontrou predecessores, talvez eles não precisem de ninguém para começar. Tudo bem, coloca o início do projeto. Então aqui, ó, estou colocando o início do projeto para todo mundo. O término do projeto provavelmente tem alguma coisa, né? Eu vou colocar isso aqui, por exemplo, ok? O término do projeto, para você saber a data do término do projeto, você tem que ter tudo pronto. Então, provavelmente tem alguma coisa como predecessor, né? Bom, vou desfazer aqui e fazer a mesma coisa para sucessores, para ver se todas as atividades e marcos possuem sucessores. Mais uma vez eu não encontro. Então vou jogar todo mundo para o término do projeto, que é ID 86. Então vou colocar aqui 86, vou copiar e vou colar aqui para esse pessoal. Aqui, aí eu arrasto para baixo. Ok? Tudo isso para garantir. Isso aqui provavelmente não é verdade, o que eu estou fazendo. Você vai ter que analisar o seu projeto e ver realmente quem é ou não é predecessor, quem é ou não é sucessor, ok? E fazer. Eu estou mostrando que todas as atividades e marcos, menos o início do projeto, obviamente, tem que ter predecessor, e todas as atividades e marcos, fora o término do projeto, tem que ter sucessor, para mantermos a rede fechada. Por que é tão importante manter a rede fechada? Porque assim nós vamos minimizar as possibilidades de erro do project. Nós vamos deixar possível de ser calculado, por exemplo, as folgas, né, tanto livre quanto total, o caminho crítico. Tudo isso vai ficar realmente mostrando o que é de fato e não o que o project entendeu como sendo por uma falha de inserção de dados. Ok? Vou tirar aqui os sucessores, deixar todo mundo. No exercício,
continuando aqui a parte de sequenciamento, nós pedimos que você inserisse pelo menos um dos tipos que não seja término para início. Então eu vejo aqui alguns início para início, inclusive vários. Nós comentamos com isso naquela aula extra que nós demos. Você deve rever esse seu uso de start to start, da forma que eu comentei contigo. Talvez o término para início com retardo seja melhor do que início com antecipação, ok? Nós temos aqui alguns términos e términos para términos. Faltaria, mesmo que a título de exemplo, um início para término, o que é realmente mais difícil de encontrar. Um start to finish. Eu vou dar um duplo clique aqui, se você tiver, tudo bem. Se não, olha só, start to finish, certo? Assim a sucessora vai começar antes, por isso deu aquela mensagem, que provavelmente ela está começando antes do projeto. Bom, vamos dar uma olhada nessa configuração visual que você fez aqui. Além de ter pintado essas linhas de amarelo e colocado vermelho, né, para chamar a atenção, nós pedimos que você fizesse uma formatação, que era deixar as atividades, tanto críticas quanto não críticas, na cor azul, e colocar os marcos aqui nessa cor petróleo, azul petróleo, nome em português. Bom, isso você fez clicando em Formate. Antes disso, anote aí esse número aqui. Bom, você veio em Formate, Text Styles. Repare que é diferente de Formate Font. Formate Font vai formatar o que estiver selecionado, no caso esse 8 e essa célula vazia. Text Styles eu gero um padrão. Então aqui, por exemplo, atividades críticas ficarão com fundo amarelo e letra vermelha. Tudo bem. Atividades não críticas ficarão azul do jeito que a gente queria. Nós temos ainda os milestones, que ficarão com fundo cinza e azul petróleo. Poderia deixar no automático. Da mesma forma que as críticas, poderia deixar azul no automático, que era o que nós queríamos. E aí ficaríamos dessa forma. E tirar o negrito também, que eu esqueci. Tá ok? Esse foi mais ou menos o que nós pedimos. Vamos ver agora os seus modos de diagrama de rede. Clicando com o botão direito aqui, nós podemos ir para o modo 55, onde aumentando o zoom, a gente pode chegar e ver essas estruturas que você configurou. Eu posso clicar com o botão direito ou vir em Format, Box Styles, More Templates, Atividade de Projeto, posso editar e ver que você inseriu aqui Name, WS, nível org 3 e o responsável. Aqui esse contato você poderia substituir colocando o rótulo responsável, 2 pontos. Aqui colocar o rótulo NO3 para saber que raios é isso que está aparecendo. Aí ficaria dessa forma. Deixa eu dar um zoom. Dessa forma aqui. Então, responsável, prefab, nível org 3 você não inseriu. Aqui tudo leva a crer que é o WS, né? Já pela própria numeração. E montagem é o nome da coisa. Certo? Então, diagrama de rede só para você ver como faz esse template. No próximo, no PDM, além disso, de fazer um template novo, você tem que vir aqui, ou no formato, ou com o botão direito, no layout, e desmarcar Show Summary Task. O diagrama PDM ele é um diagrama de rede especial, onde nós mostramos somente aquilo que faz parte do caminho, né? Aquilo que está sequenciado, no caso marcos e atividades. Por isso nós tiramos as atividades do tipo Summary, as atividades produto. Então aqui nós podemos ver que sua rede está fechada, não existe nada que não esteja configurado. Muito bem. Aqui no layout eu posso pedir para tirar isso, para ficar sem esse pontilhado. Aquele pontilhado seria a separação de página, né? Como você deve saber. Em vermelho aqui nós vemos o caminho crítico, como você também deve saber. Bom, Box Styles, nós temos um template para ver aqui. Então nós temos Name, temos ID, temos Early Start. Não, tem algumas coisas diferentes aí. Deixa eu ver, você está com o Standard.
era para estar modelo de dados, não, controle EDT, deve ter vindo junto com o seu Project 2000 em português. Bom, vamos criar aqui uma template, vou criar um template novo. Aqui são 3 por 2, ok? E eu vou pegar, aqui é ID, aqui é ID, aqui name, aqui early start, aqui é late start, eu confundi, são 4, então aqui são 4, ok. Aqui é free slack, aqui é total slack, aqui late, não, errei, aqui early finish, aqui late finish. Muito bem, provavelmente esse tamanho aqui vai ficar pequeno, então você coloca maior, acho que o maior é 300. Deixa eu ver se ele aceita. Aceita, fica grande. Ok, close, ok. Esqueci de aplicar. De novo, box styles para as atividades críticas. Data template, qual o nome que eu dei? Eu salvei? Uma template, acho que não salvei, né? New data template 2, logo que eu criei foi o data template 1. Isso. Então eu vou editar e mudar o nome para do Gabriel. Pronto, ok. Close. Então aqui as críticas é a do Gabriel, as não críticas também é do Gabriel. E você anota o número 55 como próximo da sua sequência. Então, críticas e não críticas do Gabriel. Ok? Nós ficamos com isso aqui. Eu exagerei no tamanho, mas dando um zoom, a gente vê que dá para ler. E agora você sabe como aumentar esse tamanho aqui. Certo? Bom, nós temos mais dois modos, ou mais um modo aqui. O 70, que mostra diagrama de rede segundo nível org. Né? Além dele, nós teríamos também o 75, que eu não encontrei aqui. Bom, nesse aqui é só você aplicar um grupo. Então nós temos aqui grupo, é um grupo cópia do 35, que é aqui o 35. Deixa eu editar, show o menu. Help não é help. Fecha o help. Ok. E apply. E ele fica dessa forma. Você pode ver que nós podemos ter grupos nos diagramas de rede. Ok? Ele separa, jogando as caixinhas para cima e para baixo, e as setas vão chegar aonde tem que chegar. No caso está classificado errado, então vai ter muita coisa aí fora da classificação. Bom, mas não era isso que eu queria ver. Sim, o 75. Então, more views. Deixa eu ver se você fez o 75. Não fez o 75. O 75 ele é o 45. 75 é combinado com o 45 asterisco e embaixo o relationship diagram. Somente isso. Da forma que você pode passar aqui e ver embaixo os predecessores e sucessores com retardo. Lembrando que você fez aqui, que eu vi, não comentei, mas vi, que você teve retardos e antecipações no seu projeto. No caso, eu só vi com números inteiros, assim, não vi com porcentagem. Mas isso nós vimos também durante a aula, ok? Então, passando aqui, você pode ver os predecessores e sucessores dessas atividades, certo? Bom, nós vimos todas essas configurações, nós vimos todos os requisitos do exercício E3. Infelizmente não recebi o seu exercício E4, eu espero poder falar contigo amanhã para nós acertarmos a aula de sábado, ok? Anote aí esse número 78 como o último da sua sequência numérica e a gente fica por aqui. Um abraço, tchau!